Seleção brasileira. A pergunta é: o que está acontecendo com a seleção brasileira? O que acontece com a nossa seleção brasileira, que está numa decadência que parece que não tem fim? Mas se a gente for observar essa decadência, não é só de agora, não é com o Dorival, não é com o Fernando Diniz, não é com o Tite, é de anos atrás, muitos, muitos anos atrás. E você sabe disso. Você que está me ouvindo sabe disso. Porque a seleção brasileira ele vem passando problemas com gestões problemáticas, polêmicas e até caso de prisões. E isso interfere diretamente com os nossos jogadores, com toda a estrutura da seleção brasileira, tanto em campo como em convocação e vários outros interesses. A gente sabe disso. Mas a gente vai falar aqui sobre o quê? A gente vai iniciar aqui sobre a seleção brasileira, ela precisa de um treinador europeu. É isso que a gente vai tentar chegar a um consenso e vamos conversar sobre. Vamos lembrar que Dorival iniciou jogando contra a Espanha e contra a Inglaterra. Foi bem, time competitivo, brigando bastante, bastante gols, precisando melhorar várias coisas, logicamente que eram os primeiros jogos do Dorival, mas foi bem, no total foi bem. Ganhou um, empatou outro, poderia ter tido um resultado melhor contra a Espanha, se não fossem as polêmicas também do árbitro, mas enfim. Agora Dorival foi eliminado da Copa América e não serve mais, manda embora. Traz um europeu? Será? Tite era ovacionado, unanimidade. Era para ser o Tite, tinha que ser o Tite na seleção, era o melhor treinador que tinha no Brasil. E é real isso também. Precisava do Tite, foi o Tite, era a melhor pessoa para estar lá. Mas aí o que? A culpa agora, naquela época, era de quem? Dos jogadores? Uma hora a culpa é dos jogadores, outra hora a culpa é do treinador. De quem é a culpa? Vamos analisar uma coisa? Antigamente, nos títulos anteriores do Brasil, o Brasil vencia as Copas. Por quê? Era pro treinador? Não era pro treinador. O Brasil vencia as Copas pelo seu talento individual, pelos seus jogadores fora de classe, fora de série, que fazia a diferença e ganhava a Copa, como Pelé, por exemplo, como Romário, como Ronaldo. Não estou dizendo que eles ganhavam sozinho, mas o talento deles se sobressaía, ok? Aquela época, para aquele futebol, para aquele modelo de futebol. Hoje a gente pega o melhor time do mundo. Não o Real Madrid por títulos, não pelas vitórias. Mas eu falo melhor time do mundo pelo futebol desempenhado. E você sabe qual que é. Manchester City. Treinado por quem? Pep Guardiola. Como que é o estilo de futebol do Guardiola? O estilo de futebol do Guardiola é um estilo de futebol coletivo. É um coletivo, é tático. Se a gente pega o futebol brasileiro e compara com o futebol europeu hoje, não só do Guardiola, temos um futebol coletivo, temos um futebol tático? Aí que tá. Pode ser que, baseado nisso, eu chegue na conclusão de que o Brasil precisa de um treinador europeu. Baseado nisso, coletivo e tático. O futebol mudou bastante. O futebol é outro. Antigamente o Brasil vencia por conta da individualidade do talento. Hoje o futebol vence por causa do coletivo e da tática. E o que dá a entender que o futebol brasileiro, os treinadores brasileiros está ultrapassado é que Jorge Jesus chegou no Flamengo, unanimidade, arrebentou, melhor treinador do mundo. Mas vamos lembrar que o histórico do Jorge Jesus não é muito bom. Estava desempregado, renegado em Portugal. Abel Ferreira ninguém conhecia como treinador em Portugal. Treinava o time da Grécia, PAOK, se eu não estou enganado. E aqui no Brasil é rei. Então, dois treinadores, que não era lá essas coisas, se tornou rei aqui no Brasil. Irônico, né? Será que isso é por conta da tática do coletivo? Ou porque eles tiveram a sorte de ter um talento que resolvia tudo para eles? Então, na época lá atrás, o Brasil precisava de talentos. Hoje o Brasil necessita de um treinador. Porque a seleção, no contexto geral,
Não tem time, não é um time ruim. São jogadores de ponta. São jogadores que jogam nas grandes ligas, em grandes clubes e tem seu destaque nos grandes clubes. Mas na seleção não tem porquê. Pode ser também a questão de, não tem tempo para treinar? Também. Isso também quer dizer que não precisa demitir o Dorival. Não quer dizer que o Dorival não seja o cara. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas baseado em tudo isso que a gente vê, que estamos vendo, será que o Brasil precisa de um treinador europeu? Sim ou não? O que vocês acham? Pela modernidade do futebol brasileiro, pela modernidade do futebol mundial, a forma que é jogada e a forma que é ganha as competições, as melhores equipes, vemos hoje a Espanha. A Espanha na Eurocopa, que até então, depois do título da Copa do Mundo, deu uma caída. Hoje está retomando novamente seu bom futebol coletivo, tático. Quem é o jogador individual que é fora de série? Yamal, com 16 anos, que ainda é uma promessa? Tem ainda muito caminho para trilhar? Fernando Torres, Morata? Não é. A França, Mbappé, fora de série? Fora de série. Mas ele joga sozinho? Ele consegue fazer muita coisa sozinho? Se não tem Griezmann, não tem Dembélé, não tem Tchouaméni, Kanté, enfim. Então, será que o futebol brasileiro, os treinadores do futebol brasileiro estão ultrapassados realmente? Precisa se atualizar, precisa ser mais tático, mais técnico. E sabe que é uma coisa que eu lembrei agora, que é muito irônico? Isso não podemos negar. O futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro, Brasileirão, melhorou bastante. Ou seja, o futebol melhorou bastante, os treinadores pioraram. Agora eu fiquei confuso. Me ajuda aí. Comenta aí o que vocês acham. Se inscreve no canal, deixa o like. Canal Todas as Ligas. Um abraço.